Tiago, capítulo 1, desculpa a carinha cansada aí, faz algumas noites que eu tô sem dormir, que meu filho literalmente faz 2 noites que ele não dorme, que ele tá com uma infecção de garganta, e eu tô com muita coisa durante o dia pra fazer também, então eu tô literalmente cansada, com bastante olheira, que aqui é tudo real, não tem maquiagem, não tem estúdio, não tem nada, tudo aqui é verdadeiro. Então o cansaço é real, mas nada vai nos parar do nosso propósito. E eu sei que a gente está lendo Romanos no momento, estudando Romanos, os vídeos de Romanos vão sair, mas eu vou tentar fazer esses vídeos sobre Tiago, que é um livro que a gente já estudou, por causa do meu propósito de ter aqui todos os livros que a gente vai estudar e que a gente já estudou em vídeo também, tá bom? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, me lembrou aqueles pregadores que às vezes vão na igreja, que você dá um capítulo, um tema para ele falar, e ele fala aquele tema e outros que não tem nada a ver com o tema. Então, põe o cinto de segurança aí, segura, pega seu caderninho, sua caneta, anota, porque vai parecer assim que vai de um ponto para o outro. Não é a minha culpa. Quando vocês chegarem lá no céu, vocês vão lá com o Tiago e tiram satisfação com ele. Mas são alguns tópicos aqui diferentes. Vamos lá, sem demora, começando. Ele começa essa carta aqui sem uma introdução, sabe, sem uma saudação ali muito elaborada, ele já vai direto no assunto. E isso, na verdade, já vai falar, de repente, do tipo de fé que ele quer que a gente entenda aqui nessa carta, tá? Então é o seguinte, ele escreve aqui para pessoas, para os cristãos que estavam espalhados, porque eles estavam sofrendo perseguição, estavam em lugares que eram instáveis, ou seja, não tinham uma vida confortável. Então essa aqui que é o cenário dessa carta e para quem que ele escreveu, tá bom? E é justamente aqui que ele já começa falando uma frase que vai mudar assim completamente a forma da gente enxergar o sofrimento, que ele nos aconselha a termos, na verdade, alegria quando estivermos passando por dificuldades, por problemas, por dores aqui dessa vida. Mas é importante entender alguma coisa aqui, tá? Ele não está dizendo que a dor é boa e que a gente tem que gostar de sofrimento. O que ele está dizendo é que Deus pode usar essas situações para produzir algo que é eterno dentro de nós. Olha que lindo. Então é importante a gente fazer um ajuste de entendimento aqui. Porque as provações, elas não são apresentadas como algo que vem diretamente de Deus, como fonte do mal. E mais para frente aqui na carta ele vai falar sobre isso. Que Deus ele não tenta ninguém para o pecado. Mas Deus permite algumas situações para usar, né, essa situação, para fazer isso de um processo como instrumento de maturidade nas nossas vidas. Aí ele continua o raciocínio. Por enquanto ele está continuando o raciocínio. Depois ele vai falar outra coisa que não tem nada a ver com o raciocínio. Ele fala daí que a aprovação gera perseverança, e a perseverança maturidade, e a maturidade então completa o processo. Ou seja, isso tem uma lógica. Então Deus ele não desperdiça os processos, e aquilo que parece dor hoje pode ser na verdade uma forma para o nosso crescimento espiritual. Aí tem uma pergunta que às vezes é natural a gente já se fazer. Eu já fiz algumas vezes diante de alguns processos que eu passei na minha vida, que é algo mais ou menos assim, não sei se você já se perguntou isso, que é o que será que Deus quer comigo através desse problema? O que Ele está construindo em mim através dessa situação? Eu não posso dar a sua resposta. Eu encontrei algumas respostas diante de algumas coisas que eu já passei para essa mesma pergunta, e teve em outras situações que eu não tive resposta. Então, digamos assim, Deus me deixou no vácuo. Quem sabe um dia eu vou descobrir, ou lá no céu, né? Se eu tiver oportunidade, eu pergunto por quê. Ou de repente, não sei, às vezes a gente precisa passar pelo processo mais de uma vez para a gente poder entender. A questão aqui não é a resposta em si. A questão é que eu quero te falar que se você está se perguntando isso, é natural, tá bom? Daí, ele vai falar sobre sabedoria. Não é assim completamente aleatório, porque na verdade quem passa, ainda está seguindo aqui uma linha de pensamento a carta, quem passa por provação, ela não precisa apenas de resposta. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa de direção, e para ter direção nós precisamos de sabedoria. E aí ele fala algo bem legal, que se alguém tem falta de sabedoria, vai pedir para Deus, para pedir ao Senhor. Isso revela algo sobre Deus, porque Deus ele não rejeita quem reconhece a independência, e ele não humilha quem pede ajuda. Ele dá e dá generosamente. Mas é preciso esse pedido vir de um lugar no seu coração com fé, não pode ter duplicidade. Diva, o que é duplicidade? Duplicidade é uma pessoa que tem uma vida dividida internamente. É uma pessoa que vive instável, igual uma onda do mar. Hoje ela confia, amanhã não. Hoje ela entrega, amanhã ela controla. Então não podemos ter essa duplicidade interna. Quando a gente pedir sabedoria para o Senhor, tem que vir de um lugar no nosso coração onde tenha fé, tá? Depois ele fala algo prático, né, que até tem tudo a ver com essa pergunta que eu falei que de repente é natural a gente ter. A fé ela não é ausência de dúvida, mas é direção do coração mesmo no meio das dúvidas. E aí ele começa a sair do tema, digamos assim. Ele vai falar sobre riqueza e pobreza, e aí agora você começa a anotar isso, senão você vai perder tudo. Até então teve uma linha de pensamento, tá? Então fechou ali, agora é outra coisa. Riqueza e pobreza. Ele não vai dizer que ser rico é pecado e que nem ser pobre é automaticamente espiritual. O ponto aqui é outro. A identidade humana ela não pode ser construída das coisas que passam. Ou seja, riqueza passa, status passa, tudo passa. Mas aquilo que vem de Deus permanece. Então esse aqui que é o ponto. Aí ele entra em outro ponto, tá? Tentação.
Aqui ele vai fazer uma distinção, na verdade, importante, que Deus, a gente falou um pouquinho isso lá no começo do vídeo, Deus ele não tenta ninguém para o mal. A tentação, ela não nasce em Deus, ela encontra digamos assim, um espaço dentro do coração humano, por causa dos nossos desejos, está tudo ali uma confusão dentro do nosso coração. Então, quando a gente entende isso, é que não é só o ambiente, a situação, mas o problema é o coração, isso muda a forma como que a gente enxerga o pecado. Então ele não coloca toda a culpa no ambiente e nem toda a culpa na circunstância, ele aponta para cá. E aí ele mostra que transformação verdadeira precisa acontecer então aonde? Aqui dentro, no nosso coração. E aí ele muda o tom, porque ele vai revelar algo muito importante sobre Deus. Que toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto. É lindo porque através desse versículo a gente descobre que Deus não é instável, ele não muda de caráter, Deus ele permanece e ele é constante. E isso na verdade vai nos levar numa verdade, uma verdade que vai nos levar numa verdade. Vai nos levar na verdade central daqui desse capítulo, tá? Que é a fonte. Deus ele é a fonte de tudo que é bom. Então por isso que Deus ele não vai, mandar algo como uma fonte do mal, porque não tem como, não é o caráter dele, a fonte dele é tudo que é bom. E depois ele vai voltar para algo prático, sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Vê que tem um monte de coisa, né? Então ele vai dizer, um daqueles versículos bem conhecidos, que eu falei para você que quando a gente se depara, eu tenho a sensação que encontrei alguém famoso no meio do caminho. É esse versículo aqui. Sejam rápidos para ouvir, e lentos para falar, e lentos para se irar. Olha que interessante, que ele poderia ter escrito assim, sejam rápidos para ouvir, e lentos para falar e se irar. Mas o negócio assim, é para ser tão lento, que ele repetiu lento 2 vezes, lento para falar e lento para se irar. Em algumas versões está lento para reagir. Tá? E isso, na verdade, é super, super atual, porque muitas vezes a gente realmente reage antes de entender, fala antes de ouvir e responde antes de pensar. E aí ele fala uma frase que é bem conhecida também, para a gente ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Olha aqui, que interessante, porque ele falou para a gente, então, ser rápido para ouvir, e aqui o que ele está falando? Para que a gente seja praticante e não apenas ouvinte. Então ele usou essa questão de ouvir, só que são 2 situações. Entendeu? A primeira é ser rápidos para ouvir e lento para falar e lento para se irar, no sentido de você realmente assim escutar antes de você falar alguma coisa, antes de você reagir, sabe? Antes de você ficar bravo. Então, para você ouvir ali com uma certa, sabe? Realmente prestando atenção na pessoa, na situação, ok? Agora aqui, a outra questão é sobre, na verdade, a fé, sobre a palavra. Para a gente não ficar só ouvindo a palavra, no sentido daí que a gente tem que praticar. Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aqui ele não diminui o ouvir. Ele só está mostrando que ouvir sem obediência, não adianta você ficar ouvindo a palavra se você não obedecer. Por isso que ele fala que para praticar a palavra, tá? E aí, depois, ele vai usar a imagem do espelho, porque a pessoa, ela olha para o espelho, ela vê a sua imagem, mas, né, tipo, quando ela sai do espelho, ela esquece depois. Então, o problema aqui que ele fala não é o ver. O problema é você não agir com base no que você viu. E aí ele conclui o capítulo, uma definição assim muito prática de uma fé verdadeira. Porque ele vai nos falar que a religião, quando ela é pura diante de Deus, ela vai incluir 3 coisas: cuidar dos necessitados, controlar a própria língua e manter uma vida íntegra. Então a religião aqui, ela não é uma coisa vazia, ela é algo alinhado com Deus. Então, a gente viu que aqui nesse capítulo ele não romantiza o sofrimento, mas ele também não trata como inútil. Ele nos mostra que o Senhor ele pode usar processos que são difíceis na nossa vida para formar maturidade. E para que possamos também ter uma fé prática, né? Então, ali em movimento. Uma fé que não fica apenas no que se acredita, mas que ela vai aparecer no nosso dia a dia, tá? Se a gente fosse fazer aquela pergunta que eu falei que de repente você possa se fazer se você está passando algo. Eu vou repetir aqui a pergunta para você, né, de repente pensar, refletir sobre isso. O que a situação que você está vivendo hoje pode estar formando em você? Então pense sobre isso e peça ao Senhor sabedoria para que você possa entender os seus processos. Não tenta entender o meu processo. Tenta entender o seu processo. E que o Senhor te dê força para você poder viver e praticar a palavra dele. Peça sabedoria para o Senhor. Não fica tentando resolver tudo sozinha. As suas reações podem mostrar para você mesmo se você tem uma fé estável ou se você tem agido em parcialidade, se você está dividida, instável dentro do seu coração. Porque a nossa vida, ela revela muita coisa quando a gente se olha no espelho. E esse espelho não é um espelho, né? Esse espelho é o espelho da palavra, é o espelho, com aspas, a palavra do Senhor. Então, reflita sobre isso, se de repente você precisa deixar de apenas ouvir e começar a praticar. Porque Deus, ele não desperdiça os processos. E talvez aquilo que hoje pareça apenas uma dificuldade, seja exatamente o lugar onde o Senhor está te formando por dentro. Deus te abençoe.